hoje o tema que nós vamos discutir, que nos foi proposto, é muito fácil, muito fácil. Eu tenho certeza que eu vou estar falando aqui, vocês nem precisam, mas me falaram, Márcia, vai lá e fala esse tema, mas eu tenho certeza que vocês não precisam. O nosso tema está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É fácil, não é? Nem precisaria estar falando aqui disso. E esse amai os vossos inimigos, na época de Jesus, eu posso falar nós que vivíamos naquela época, a gente ainda não tinha conhecimento de um Deus de amor, de um Deus Pai de todos. Então, o que nós entendíamos naquela época? Se você não seguisse as leis de Moisés, ou se vocês não seguissem tal coisa, vocês eram meu inimigo. Se vocês não compartilhassem o que eu penso, vocês são meu inimigo. Isso mudou nos dias de hoje? O que vocês acham, pessoal? Mudou, hoje é diferente? Se alguém não concorda com o que a gente pensa, com o que a gente acha, a gente vai amar essa pessoa, vai falar, opa, parabéns. Será? Vamos refletir. E Jesus disse assim, Jesus estava, como sempre, ensinando para um grupo, e ele disse, vocês aprenderam assim, amai o próximo e odeie os vossos inimigos. Esses eram o ensinamento que vocês seguiam, que era o que vocês conheciam. Mas hoje eu estou aqui para trazer-vos uma nova proposta. Ame os inimigos e faça o bem para aqueles que o odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai, que está no céu, que faz nascer o sol sobre os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. É muito interessante essa passagem aqui, porque a doutrina ela nos ensina o quê? Que Deus, nosso Pai, nos criou a todos simples e ignorantes. Então, ou seja, se Ele nos criou a todos, somos todos irmãos. Não é verdade? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Como que nós podemos enxergar um irmão como inimigo? É sério? Aí vem Jesus nos ensinar essa maravilha. Porque quando Jesus nos apresenta um Pai de amor, um Pai que ama a todos igualmente, o que o Pai nos faz? Ele ama aqueles que estão fazendo as coisas, entre aspas, corretas, e se nós estamos nesse planeta, nós ainda não somos perfeitos, não é verdade? Nós não estamos aqui para aprender, para nos transformar. Da mesma maneira, ele vai amar aquele nosso irmão que ainda não tem o mesmo entendimento. Quem é pai aqui, que tem mais de um filho? Se um filho comete coisas erradas, ele fala, vai embora, você não é mais meu filho. E aquele que faz as coisinhas certas, ele fala, fique comigo. Não. Os pais amam seus filhos da mesma maneira. O que ele pode fazer é procurar dar uma atenção maior para aquele que está necessitado naquele momento, de ser conduzido ao caminho, não é verdade? Aí Jesus veio nos ensinar, ele veio nos mostrar que se todos nós, estamos em aprendizado, em momentos diferentes, muitas vezes nós vamos cometer equívocos com os nossos próximos. E aonde está o ensinamento de Jesus? Que quando aquele que comete um equívoco conosco, que nos faz algo que nos machuque, ele nos ensina o quê? Não machucar de volta. Ele nos ensina o quê? A pagar o mal com o bem. Mas isso é fácil?
Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que é um exercício que nós precisamos fazer. Mas nós não estamos só. Nós temos todo o manual, todos os ensinamentos do mestre, para que nós possamos exercitar dentro de nós esse aprendizado. Esse capítulo, ele fala sobre duelo, ele fala sobre vingança. Duelo, todos aqui sabem o que é duelo. No passado, duas pessoas não se entendiam. Aí, um convidava o outro para duelar, dava-se alguns passos e depois um atirava no outro, não é verdade? Será que hoje acontece duelo entre nós? De que maneira existem esses duelos hoje? Hoje não é permitido as armas, não é verdade? Alguém tem um exemplo de que maneira acontecem esses duelos? Pode falar, pessoal. Eu estou aqui para aprender com você. Oi? Exatamente. A nossa irmã falou através da voz, verbal, através do pensamento. Porque muitas vezes, meus queridos, nós podemos não falar, mas nós pensamos, não pensamos? Existe uma outra maneira também que o duelo está muito forte, que nós usamos como arma, uma vez que nós devemos usar como ferramenta de auxílio. A internet. Se eu não torço para o mesmo time do outro, nós vamos marcar encontros pela internet para nós ficarmos nos desafiando, nos machucando. Não acontece isso? Quantas pessoas se ofendem através da internet? Mas a internet é ruim, meus queridos? Claro que não. Quantas mães, quantos pais têm os seus filhos longe, em outros países, e hoje, graças a Deus, conseguem matar a saudade, conversar, num apertar de um botão. Não é a internet que é ruim, é a maneira que nós vamos fazer para utilizá-la, não é verdade? E quando a gente fala de vingança, a doutrina ela nos ensina, o evangelho nos ensina que a vingança é um veneno que nós mesmos tomamos. Será que é verdade? Quando nós ficamos martirizando, pensando em algo que alguém nos fez, que nos ofendeu, e a gente vai pensando uma maneira de revidar, a gente só pensa naquilo, não muda a sintonia de pensamento. O que vai acontecer? Nossa alma vai adoecer. A depressão, meus queridos, é uma doença da alma. E, consequentemente, a enfermidade no físico chegará. E quando a gente fica naquela sintonia, eu quero me vingar daquela pessoa que fez algo comigo, às vezes a pessoa nem lembra mais. Aconteceu aquela situação, mas tem gente que passa anos remoendo aquilo, fica anos sem falar com o familiar, acontece isso. O que nós estamos fazendo com isso? Aqui no Evangelho também diz, nós vamos nos sintonizar com aqueles irmãozinhos que estão na mesma sintonia que nós. E vamos nos adoecer. E às vezes acontece de nós conseguirmos se vingar, a gente vai se sentir aliviado. Muitas vezes nós nos sentimos até piores. Percebe, meus queridos? E Jesus já nos dizia, reconciliai os seus enquanto é tempo. Por que ele disse isso? Porque muitas vezes nós estamos aqui, encarnado, e quando nós retornamos à nossa verdadeira morada, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós vamos levar conosco o que nós sentimos. Aí eu não tenho mais o corpo físico, mas eu não suporto fulano. Eu tenho mágoa, eu acho que eu tenho que cometer uma justiça contra ela. O que vai acontecer? Percebe? Por isso que Jesus diz, reconciliar com vós enquanto é tempo.
Mas tem uma coisa, meus queridos, sabe qual que é o nosso maior inimigo que nós precisamos vencer? Esse nós precisamos. Todos nós precisamos vencer, porque quando nós vencemos esse inimigo, com certeza nós vamos conseguir conduzir a nossa vida de uma maneira melhor. Sabe que inimigo é esse? Nós mesmos. As nossas imperfeições que está conosco. O nosso maior inimigo somos nós. Que inimigo é esse? O nosso egoísmo, o nosso orgulho. Porque a maioria das confusões, a maioria das guerras e dos conflitos, elas não são causadas pelo orgulho, pelo egoísmo. Kardec já nos disse que o egoísmo é a destruição do mundo. Por que existem tantos conflitos? Não é o nosso orgulho falando por aí? Então, meus queridos, quando nós trabalhamos para vencer esse inimigo que está dentro de nós, que somos nós mesmos, se nós conseguirmos fazer isso, com certeza, nós vamos vencer o mundo. O que Jesus disse? Eu venci o mundo. Por que Jesus venceu o mundo? Porque ele não tinha nele esses sentimentos de egoísmo, vaidade, orgulho. E se nós trabalharmos isso e vencermos isso dentro de nós, eu não vou ligar se fulano pisar no meu pé. Eu não vou ligar se fulano falar de mim. Eu não vou ligar se Bertano me caluniar. Porque nada disso vai me atingir mais. Então, meus queridos, o Evangelho ele está nos convidando que, na verdade, não é no outro que precisamos trabalhar. Que, na verdade, somos todos filhos do mesmo Pai. Então, não podemos mais nos enxergar como inimigos. Isso já foi na época de Moisés. Jesus, ele veio nos mostrar que somos todos irmãos. Diferentes. Cada um dentro da sua evolução, cada um dentro das suas possibilidades, mas somos irmãos. Então, o inimigo que está falando o Evangelho é aquilo que tem dentro de nós, que vai nos fazer com que nós reagimos diferente com o outro. Por que uma vez eu escutei uma frase que até então eu não tinha estudado muito aí do Evangelho, que Deus não perdoa ninguém. E é verdade, Deus não perdoa ninguém. Você sabe por que Deus não perdoa ninguém, meus queridos? Porque Ele não se ofende com as nossas condutas. Porque se Deus tivesse que perdoar alguém, se ele se ofendesse com a nossa conduta, ele não seria Deus. Percebe? Na verdade, quando fala em perdoar, Deus não se ofende conosco. Mas nós, muitas vezes, nos culpamos pelas nossas falhas e nós necessitamos de nós nos perdoar. Nós nos perdoamos. Aí, o que acontece? Eu tenho certeza que alguém aqui conhece irmãos que não se falam há anos, primos que não se olham, pessoas que trabalharam anos numa empresa e aconteceu alguma coisa, saiu de lá e falou: eu quero que essa empresa se feche. Não é assim que nós pensamos? Eu quero que ela feche, só que a gente não pensa. E os nossos irmãos que necessitam do trabalho daquela empresa? Nós não estamos tendo a atitude agindo pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade? Percebe? Aí, às vezes, a gente fica sem se falar com um familiar. Alguém pergunta para a pessoa: por que você não fala com ele? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu não gosto dele. Não é assim?
Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Levante a mão. Muito bom, a maioria. Quem não leu, é um livro maravilhoso. Ele é ditado ele é do Emmanuel, e o espírito Emmanuel, né, que é o mentor do Chico, e foi escrito pelo Chico Xavier. Lá tinha duas pessoas, um chamava Estevão, que antes não era o nome de Estevão, e o outro chamava Saulo. Quem conhece o Paulo de Tarso aqui? Paulo de Tarso antes chamava Saulo, e ele defendia muito, muito as leis de Moisés. E quem não seguia as leis de Moisés e seguia as leis de Jesus, ele odiava, era inimigo dele. Aí o que ele fazia? Ele perseguia. Ele conheceu Estevão. Perseguiu Estevão, que Estevão seguia, passava os ensinamentos de Jesus. Eu não vou adentrar muito na história, mas leiam, vocês vão se apaixonar. A vida de Saulo antes de se transformar em Paulo. Até que Saulo condena Estevão à morte. E você sabe o que Estevão falou para o Saulo antes de morrer? Não se preocupe, eu não tenho mágoa de você, porque eu sei que você está agindo assim como um defensor fervoroso das leis de Moisés, ou seja, eu te perdoo. Ele tinha tudo para se revoltar, ele perdeu a vida. E muitas vezes, meus queridos, nós deixamos de falar ou deixamos de ajudar alguém porque a pessoa não nos cumprimentou naquele dia, ou porque a pessoa simplesmente deixou de nos pagar o valor que lhe foi emprestado. Não acontece muito disso? Tem pessoas que falam assim, ó, se você quer permanecer a amizade, não empresta valores, não é isso? Olha onde nós estamos colocando o nosso valor aí, as coisas materiais do mundo. E, na verdade, nós estamos aqui para vencer o mundo. Nós estamos aqui para seguir os ensinamentos do Mestre. E nós temos material para isso. Primeiro, o exemplo de Jesus, porque ele não só nos ensinou, ele vivenciou. Então, meus queridos, o convite que nós estamos fazendo hoje, vamos vencer os nossos inimigos que existem dentro de nós? E esse sim, vaidade, orgulho, esse sim, é os nossos inimigos, mas não os nossos irmãos, que fazem parte do dia a dia. Não importa o que eles falam, não importa o que a pessoa faça na vida dela. Nenhum de nós podemos julgar. Primeiro, nós temos que melhorar nós. Nós precisamos vencer esses inimigos que tem dentro de nós, para que nós possamos, sim, caminhar cada vez mais na direção de Jesus. Que com certeza, nós estaremos lado a lado com o nosso Mestre. Porque se ele conseguiu, eu sempre falo isso, nós vamos conseguir. Por que nós vamos conseguir? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós recebemos o mesmo amor. E com certeza nós estamos tendo a mesma oportunidade. A gente não, como a doutrina nos ensina, há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu sei que aqui tem alguns irmãos que de repente não se aprofundou no conhecimento da doutrina, mas Jesus, como nosso irmão mais velho exemplo, ele está aqui para nos ensinou e disse: vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós somos capazes. Vamos trabalhar
vamos elevar os nossos pensamentos, abraçar os ensinamentos de Jesus, mas não só escutar, vivenciar. Porque nós somos criados para a luz, nós somos criados por amor. E com certeza, nós somos capazes de vencer esses inimigos que estão dentro de nós. Quais são? Orgulho, vaidade, mágoa. Tudo bem, meus queridos? Vamos exercitar isso durante a semana. Que Jesus esteja sempre conosco, que possa nos fortalecer durante toda a semana. Um beijinho para todos.